bem forte ao nome santo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Pode estar assentado, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos quebrar o vaso na presença do Senhor. Oferecer a Ele o que nós temos de mais precioso, que é a nossa adoração, que é a nossa vida. Que possamos sempre estar dispostos a servir esse Deus em amor, em adoração. Amém? Igreja, abra sua Bíblia lá na carta de João, no capítulo 10. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Está muito alto não, né? É que a pessoa já fala alto, né? Glória a Deus. João 10, o versículo 10. João 10, versículo 10. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Eu quero ler apenas a parte B do versículo, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Palavra do Senhor Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre igreja. E eu quero começar com uma pergunta. Em que ambiente a igreja tem se tornado hoje? Que ambiente a igreja tem se tornado? O que a igreja está revelando para ela mesma, vamos assim dizer, e para a sociedade? Qual a cara da igreja? Qual a fisionomia da igreja nos dias de hoje? Como que nós estamos vendo a igreja? Como que o mundo lá fora está vendo a igreja? Como que o mundo lá fora está vendo a igreja? É interessante que quando a gente para ler a palavra de Deus, para analisar, a gente vê que nos dias de Jesus, o aspecto da religião era feio. O aspecto da religião era feio. Havia muita linguagem de amor, mas pouca vida. Era difícil para aquelas pessoas daquela época suportar aqueles fardos pesados que era imposto sobre eles. Havia muita aparência de justiça. Mas o próprio Senhor Jesus disse que o interior deles estava cheio de hipocrisia. Estava cheio de iniquidade. Timóteo vai falar que eles tinham aparência de piedade. E por que será que hoje muitos estão desiludidos com a igreja? Você já pensou nisso? Por que muitos hoje estão desiludidos? Por que será que muitos não querem nem ouvir falar de igreja? Sabe por quê? Porque a igreja, muitas vezes, em vez de se tornar um lugar de refúgio, um lugar de cura, um lugar de esperança, tem se tornado um lugar de rancor, de ódio, de invejas, de mentiras, de mexericos. A igreja se esvaziou, muitas, se esvaziou das virtudes divinas. Aí nós nos perguntamos, então, qual deve ser
a fisionomia da igreja? Qual deve ser então a cara da igreja? O que a igreja ela deve refletir? É muito simples. A igreja, ela precisa ser um lugar de vida. A igreja, ela deve ser um lugar de vida. E esse texto que nós lemos, ele fala de vida abundante. Ele fala de salvação. Esse texto fala de liberdade. E o que vai levar a igreja? O que vai levar uma igreja a ser um lugar de vida? E o tema da minha palavra hoje é o que torna a igreja um lugar de vida. O que torna esta igreja um lugar de vida? Primeira coisa, a igreja se torna um lugar de vida quando a unidade ela é vivenciada. A igreja se torna um lugar de vida quando nós entendemos que precisamos estar unidos. E unidade é quando nós entendemos que somos muitos, mas que formamos um só corpo. Romanos 12 tem um texto inteiro vai falar sobre a igreja como um corpo. Então nós somos muito, mas nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus, ele orou muitas vezes para que essa unidade entre nós, ela fosse vivenciada. Lá em João, capítulo 17, versículo 21, o Senhor fala para que todos sejam um, para que sejam perfeitos em unidade. Sabe aquela canção que a gente sempre canta? Que eu não sei cantar, tá, gente? Mas eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Será que nós podemos cantar essa canção? Será que nós podemos, será que nós vivenciamos realmente esse amor? Então, a unidade, ela é essencial na igreja. Ela é essencial porque a unidade, ela promove vida na igreja. Ela destrói, né, as panelinhas, o partidarismo. Então, quando a unidade deixa de fazer parte do nosso estilo de vida, do estilo de vida da igreja, a igreja, ela sai do caminho do triunfo. Então, nós precisamos da unidade. Agora, nessa pandemia, né, tantas pessoas estão cultuando de casa. Mas mesmo antes da pandemia, muitas pessoas, elas querem se isolar e viver uma vida sozinha com Deus. Só que a palavra de Deus é clara. A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, não tem como os membros viver separado. Eu não posso pegar o meu dedinho, a minha mão, né? A minha mão vai falar assim, eu não quero. Eu posso viver sozinha. E ela deixar o meu corpo, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Se eu colocar um pedacinho no meu dedo ali num cantinho, vai passar um tempo, ele vai morrer. Por quê? Porque ele precisa, o membro precisa estar ligado aonde? No corpo. O membro, ele precisa estar ligado no corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então isso é mentira de Satanás, dizer que eu posso ser igreja sozinho na minha casa. Isso é mentira. Eu preciso estar ligado no corpo de Cristo. Igreja é isso. Igreja somos nós, todos nós, membros unidos no mesmo corpo, de forma ajustada, para que o corpo funcione perfeitamente.
Então nós precisamos estar neste corpo. Então a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então os membros não podem viver isolados. Interessante que lá em 1 Coríntios 1:10, o Senhor fala assim: irmãos, rogo-vos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então a igreja, a unidade é fundamental para que a igreja se torne um lugar de vida. Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e agradável é. E é interessante que você vai lendo o Salmo 23, ele vai dizer, porque ali, não é em outro lugar, é ali, Deus ordena o quê? A bênção, a vida para sempre. A bênção é ordenada quando nós estamos unidos. Quando os irmãos vivem em união, o Senhor ordena a bênção. Então a bênção é ordenada onde há unidade. Então quando nós estamos em unidade, nós abrimos portas para as intervenções divinas. Amém? Então nós precisamos ser unidos. Nós devemos preservar a unidade. Precisamos aprender a celebrar, né, as diferenças. Entender que nós somos muito, mas esses muitos são diferentes uns dos outros. Né? São diferentes. Porque Deus nos fez únicos. E às vezes, muitas vezes, quando a gente conhece alguém, né, mesmo dentro da igreja, que é diferente de nós, muitas vezes a gente acaba rejeitando a pessoa sem antes conhecer aquela pessoa. E não devemos ser assim. Porque muitas vezes essas pessoas que nós resistimos, né, que nós rejeitamos, elas têm dons, talentos, que é diferente dos nossos, e até mesmo às vezes melhores do que os nossos dons. Talentos às vezes melhores que os nossos. E nós precisamos então estar unidos. Então nós temos que aproveitar, né? Aproveitar que somos únicos, que temos dons e talentos individuais. E nos unir. Então, essa questão, irmãos, né, de um ser diferente do outro, às vezes um tem um dom mais bonito que o outro, né? Um canta mais bonito. Ah, o outro acha que prega mais bonito. Não, eu faço melhor minhas coisas na diaconia. Não, a irmã ali faz melhor serviço. Mas, irmão, nós somos um. Essas coisas não podem gerar competição entre nós. Essas coisas não podem gerar competição. Porque Satanás, ele quer isso. Ele quer que a gente viva um contra o outro. Ele quer que nós pensamos dessa maneira. Ele não quer nos ver andar em unidade. Então é por isso que nós precisamos viver. Nós precisamos procurar guardar a unidade. Precisamos procurar guardar. Olha só que interessante. Lá em Efésios diz, Efésios 4:3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós precisamos guardar, nós precisamos ser defensores da unidade. Precisamos ser defensores. Lá em 1 João 1:7, o Senhor diz assim, olha que versículo interessante: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, se eu ando na luz, como Ele na luz está, eu tenho comunhão uns com os outros.
Então, para a igreja se tornar um lugar de vida, a unidade, ela precisa ser vivenciada. Segundo, para que a igreja se torne um lugar de vida, o amor, ele precisa ser o ingrediente número 1. O amor precisa ser o ingrediente número 1. Jesus, ele disse que seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor. Ele fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34, 35 diz isso. Então nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor quando nós nos amarmos uns aos outros. Então não adianta eu dizer que eu amo, né, que eu sou discípulo de Jesus, se eu não amar o meu irmãozinho, se eu não amar a minha irmã, se eu não amar o meu próximo. Então nós precisamos do amor. E Jesus, ele foi um grande exemplo. Foi com Jesus, né, na forma humana, que o amor, ele começou a ser ensinado de forma mais clara, né, de forma mais intensa do que qualquer outro momento na história. Então não podia também ser de outra maneira, né? Porque Jesus é a prova viva do amor do Pai, né, por nós, pela humanidade. Então Jesus, ele não apenas teorizava isso, mas ele expressava com palavras, com gestos, com atitudes. Então esse texto que eu acabei de ler, de João 13, ele exige de nós, cristãos, um grau altíssimo de amor. Um grau altíssimo de amor. Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Então é muito sério isso. Porque, amados, somente quem ama como Jesus amou consegue se compadecer, consegue sofrer com a dor do outro, né? Abre mão muitas vezes do seu próprio bem-estar para ajudar o seu semelhante, porque ama. Porque ama. Então Jesus é esse exemplo de amor. Então no exemplo de Jesus aprendemos que o amor cristão, ele não deve ser exercido apenas sobre aqueles pelos quais se descobre alguma afinidade. Eu não posso amar só aquele que me ama. Eu não posso só amar aquele com quem eu tenho, né, mais afinidade. Com esse eu me dou melhor. Com aquele não. Eu tenho que amar a todos. Jesus, né, amou a todos. Ensinou inclusive a nós amarmos os nossos inimigos. Nos ensinou a procurar o bem dessas pessoas e não o mal. Então nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Esses é que nós temos que amar. Porque o Senhor falou. É muito fácil eu amar quem me ama. É muito fácil eu ter afinidade com quem tem afinidade comigo. É muito fácil. Mas amar aquele que te fere, amar aquele que te magoa, amar aquele que te machuca, é mais difícil. Aí sim é demonstrado o verdadeiro amor. Então nós precisamos amar como Jesus, né, nos ensinou a amar. E na família, né, de Cristo, na igreja, esse amor precisa ser mais intenso.
Olha só o que diz Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então nós devemos fazer o bem, mas especialmente aos da família da fé. Então o desejo do Senhor, da igreja, é que esse amor profundo, recíproco, seja a marca registrada do relacionamento entre irmãos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E é interessante que 2 efeitos, eles são percebidos quando nós exercemos esse amor mútuo. O primeiro ocorre nas pessoas dentro da igreja, porque elas se tornam mais parecidas com Jesus, pois passam a viver o verdadeiro discipulado, a experimentar o cristianismo autêntico. Então, o primeiro efeito ocorre dentro da igreja. O segundo efeito ocorre nas pessoas de fora da igreja, porque as pessoas, elas vão passar a olhar para a igreja com bons olhos. Elas vão passar a olhar para a igreja de forma diferente, porque elas começam a ver Cristo dentro da igreja. Ela começa a ver que essa igreja é diferente, Como o versículo que a gente leu, muitos leem assim, Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, União um outro, não é isso. Mas é em união, em amor. Nós precisamos que o mundo, nos conheça pelo amor que nós temos um pelos outros. Glória a Deus. Então essa verdade ela precisa ser vivenciada no corpo de Cristo. Quando a gente lê Atos, do capítulo 2, olha que coisa linda era aquela igreja. Que coisa linda era aquela igreja. Todos falavam bem daquela igreja. Aquela igreja, aquele povo tinha tudo em comum. Aqueles crentes eram um exemplo de verdadeiros cristãos. E toda a cidade conhecia eles, porque eles davam um bom exemplo. Eles eram pessoas boas, cheias de amor, cheias de unidade. E as pessoas, a igreja foi se tornando conhecida naquela época, pelo amor. Então cabe-nos reconhecer que não há nada, não é fácil de praticar o amor, mas nós precisamos praticar o amor. Lá em 1 João 4:7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pois aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não é fácil muitas vezes amar. Não é fácil. Por isso que Jesus, Ele nos deixou o Espírito Santo. Por isso que Jesus nos prometeu o Consolador. É o Espírito Santo que nos capacita a nos amarmos mutuamente. E é interessante que quando a gente fala de amor, tem 3 coisas muito importantes quando se fala de amor. Você sabia que o amor é mais importante que o conhecimento? O amor é mais importante que o conhecimento. Se a gente for analisar a igreja lá de Corinto, Paulo vai dizer para eles que, olha, ele ensina que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Aquela igreja tinha muito conhecimento, mas não tinha amor. E aí Paulo vai ensinar aquela igreja que ela precisa de amor, que o amor é mais importante que o conhecimento. O amor também ele é mais importante do que dons
espirituais. O amor é mais importante do que dons espirituais. 1 Coríntios 13. Paulo vai advertir que o dom de línguas, de profecia, de conhecimento, de fé, ele diz: se não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu venha aqui, profetize, revele, se eu não tiver amor, de nada adianta. Vai ser só barulho. Vai ser só barulho. Então, o amor, ele é mais importante do que dons espirituais. Não adianta nada revelar, profetizar, falar em línguas, fazer tantas outras coisas. Mas se não tiver amor, de nada vale. Você pode falar a língua dos anjos. Se não tiver amor, de nada vale. O amor, ele é mais importante do que as mais importantes virtudes cristãs. Aí você vai falar: meu Deus, né? Lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele também vai dizer, sabe o quê? Ele vai dizer assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, o amor, a gente sabe que a fé, a esperança, elas são elementos fundamentais no cristianismo. Mas só o amor transcende tudo isso. Só o amor transcende tudo isso, né? O amor, ele vai morar no céu. Lá no céu as relações vão ser marcadas por amor. Mas lá a gente não vai mais precisar de fé, de esperança. Porque a gente já vai ter o Senhor ali do nosso lado, né? Nós vamos viver toda a plenitude do Senhor naquele lugar. No céu nós vamos nos apropriar, né, de toda a bem-aventurança eterna. Mas o amor vai estar lá. O amor vai estar lá. Então o amor é o principal de todos os mandamentos. Marcos 12, 28 diz, Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É interessante também que lá em 1 João 4:20, João vai dizer o seguinte, que não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se nós não amarmos os irmãos a quem nós vemos. Então não adianta eu falar que amo a Deus, se eu não amo o meu irmão. Então, minha filha, olha aí para o seu irmão aí do seu lado aí. Olha para essa belezura. Fala assim: eu tenho que te amar. E você tem que me amar. Não tem outro jeito. Se você não me amar, você não vai morar no céu. Fala para ele: tá bom, bonitinho, bonitinho. Se você não me amar, você não vai morar no céu. Porque é necessário. Se eu digo que eu amo a Deus, que eu não estou vendo, mas eu não amo o meu irmão que eu vejo, então não amo a Deus. Então é necessário amar. Glória a Deus. Então aquele que não ama, ele ainda está em trevas e nunca viu a Deus. A essência dos 10 mandamentos é amar a Deus e ao próximo. Quem ama, procura agradar. Quem ama, procura fazer o bem do próximo. Quem ama, não busca a sua própria, promoção, seus próprios interesses. Paulo vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Então o amor lança, né, fora os interesses pessoais. O amor, ele não é egocêntrico. Então, se a igreja quer se tornar um ambiente, em um lugar de vida, em um ambiente agradável, ela precisa ser marcada pelo amor. Somente assim a igreja se tornará conhecida. Somente assim haverá vida na igreja. Somente quando há amor, nós conseguimos suportar a fraqueza dos fracos. Eu consigo olhar para o meu irmão, não com um olhar de julgamento, mas eu consigo olhar para ele com amor, com compaixão, com misericórdia, sabendo que eu sou fraco, tanto quanto ele, tanto quanto ela. Então, o amor, ele é paciente, paciente com os intolerantes. Eu preciso ser paciente. Somente com amor eu consigo ser paciente. Então a igreja se tornará um lugar de vida quando o amor marcar as nossas relações. Terceiro ponto. A igreja se torna um lugar de vida quando o perdão é uma prática e não uma teoria. Quando o perdão é uma prática e não uma teoria. A palavra do Senhor diz: perdoai-vos uns aos outros. Mateus 6,14, o Senhor Jesus vai falar assim: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então Jesus, ele nos ensinou e ele viveu a prática do perdão. O perdão, ele não pode ser uma teoria na nossa vida como igreja. Ele precisa ser uma prática. Jesus, ele perdoou aquela prostituta. Pense bem. Pense bem. Todos aqueles que estavam lá em volta de Jesus, eles não tinham perdão para dar para aquela mulher. Eles não tinham perdão. Porque eles se consideravam melhores. Talvez, né? Mas Jesus, ele tinha perdão. Nós precisamos ter perdão. A gente precisa ver as pessoas com outros olhos. Com os olhos de Cristo. Como eu falei, nós precisamos amar. Amar, perdoar. O Senhor Jesus perdoou a Pedro. E é tão interessante que o Senhor falou assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: não, Senhor, não vou negar de maneira nenhuma, Senhor. Eu vou até a morte com o Senhor. Mas Pedro nega Jesus, né? Pedro nega. E é interessante quando o Senhor aparece, depois de ressuscitado, está lá com Pedro, ele fala 3 vezes com Pedro: Pedro, tu me amas? O Senhor estava ministrando cura ao coração de Pedro, trazendo perdão. Então ele perdoou Pedro. O Senhor perdoou os seus inimigos. Olha Estevão. Olha Estevão. Eu estava lendo esses dias Estevão novamente. Falei, gente, que história extraordinária. Ali sim você vê uma pessoa que realmente serve a Deus por amor. Foi apedrejado e mesmo sendo apedrejado, perdoou os seus inimigos. Mesmo sendo apedrejado, perdoou. O perdão, ele transmite vida. E quando o perdão, ele deixa de ser uma atitude para ser apenas uma teoria, nós geramos morte. O perdão é uma necessidade para aqueles que desejam viver de forma saudável. O perdão é necessário.
Quantas pessoas doentes fisicamente por falta de perdão? As chamadas doenças psicossomáticas, né? Quantas pessoas doentes emocionalmente, com a sua alma cheia de amargura, cheia de rancor, cheia de ódio, porque não consegue perdoar o outro. Quantas pessoas doentes espiritualmente, estão doentes espiritualmente porque não perdoa. Porque se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Então eu sou um doente espiritual. Então nós precisamos viver a prática do perdão, para que a igreja se torne um lugar de vida. O perdão, ele traz cura. O perdão, ele nos liberta. A mágoa, a amargura, o ódio nos adoece. A falta de perdão torna a vida um inferno, amados. Torna a vida um inferno. Quem não perdoa não tem paz. Parece que está carregando a pessoa ali o tempo inteiro com ela. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Como eu falei sobre o amor, é muito fácil às vezes amar quem nos ama. A mesma coisa sobre o perdão. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam. Esses que nós temos que perdoar. Porque senão o Senhor não nos perdoa. Não espere você que a outra pessoa que te feriu tenha que mudar e vir te pedir perdão. Perdoe essa pessoa. Perdoe. Fique livre. Quando eu era bem jovem, se na idade da minha filha, né? Tinha uma pessoa que eu não conseguia olhar nela. Aliás, eu tinha mais idade que ela. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Eu não conseguia, eu estava dentro da igreja. Dentro da igreja. Pastor Matos, na época, né, foi pastorear a igreja. Continua sendo meu pastor. Era meu pastor e continua sendo. Era uma pessoa que me feriu demais, me machucou demais. Me fez muito mal mesmo. E eu sofria com aquilo, porque eu não conseguia. Eu falava assim, eu não consigo. E aí eu lembro que eu, conversando com ele, ele falou assim, comece a orar por essa pessoa. Ele falou, comece a orar por essa pessoa e abençoar essa pessoa. Comece a declarar bênção sobre a vida dela. Comece a dizer, eu amo essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. Peça ao Espírito Santo que vá trabalhando no seu coração. E foi o que eu fiz. Eu comecei a orar e abençoar essa pessoa. Quando eu vi, eu nem percebi, eu já tinha perdoado. Já tinha perdoado, convivo bem, não tenho nenhum problema. Mas por quê, gente? Porque o perdão, na verdade, ele é uma decisão. Eu tenho que decidir perdoar. Eu não posso esperar apenas ter um sentimento. Ah, hoje eu senti, vou te amar. Eu senti, vou te perdoar. Não, é uma decisão. É uma decisão. Você me feriu. Você me machucou. Você fez algo ruim para mim. Mas eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo, eu libero o meu coração de toda mágoa, de toda amargura, eu te abençoo. E quando você faz isso, você vê que a sua vida muda completamente. Você começa a experimentar essa vida verdadeira, essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Então, amados, não espere que o outro venha te pedir perdão. Perdoe, libere essa pessoa. Fique livre, seja livre no Senhor. Se você não consegue, peça ao Espírito Santo. Peça, decida no seu coração
abençoar essa pessoa, fazer o bem a ela. E você vai ver que tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Quarto ponto. A igreja ela se torna um lugar de vida quando temos nossos corações curados pela graça. Quando nós temos o nosso coração curado pela graça. Aquela igreja primitiva, eles transmitiam graça. Diz a palavra que em todos eles havia abundante graça. Um coração curado. Nós precisamos ter coração curado. Fazer como o salmista Davi, lá no Salmo 51, que ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração doente, ele vai estar cheio de rancores. Um coração doente vai estar cheio de mágoas, de ressentimento, de inveja, de coisas ruins. Mas um coração curado, ele gera vida. Um coração curado gera vida. Provérbios 4:23 vai dizer assim, que é do coração que sai todas as coisas. É do coração. Sobre tudo do que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então guarda o teu coração, tenha um coração curado. Peça ao Senhor que crie em você, que crie em nós esse coração curado. Como Jeremias orou, Jeremias diz: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Nós precisamos orar, pedir esse coração curado. Porque somente quando nós temos o coração curado, somente quando nós temos esse coração cheio de graça, é que nós podemos ser instrumento de cura na vida das outras pessoas. Nós só vamos ser instrumentos de cura na vida dos nossos irmãos quando nós tivermos um coração curado. Sem ajustes na alma, nós não temos êxito nos nossos relacionamentos uns com os outros. Um coração doente, ele não tem êxito nos seus relacionamentos. Muitas vezes nem dentro da sua própria casa, da sua família. E eu vou dizer algo para você. As pessoas que mais nos ferem são as pessoas que estão mais próximas de nós. As pessoas que mais nos machucam são as pessoas que nós amamos. Então nós precisamos ter esse coração curado. Porque a tendência humana, sabe qual é? Ficar, lambendo as feridas. É ficar alimentando as feridas. Mas nós não podemos ser dessa maneira. Nós precisamos ter um coração renovado, um coração benigno, um coração compassivo, um coração perdoador. Nós precisamos ter a nossa alma curada, nossa alma estar livre do ódio, da falta do perdão. Nós não podemos ficar paralisados por causa das nossas emoções doentes. Nós precisamos pedir ao Senhor: cura o meu coração, cura a minha alma. Já estou terminando, tá? Estou olhando o relógio ali. Mas para a igreja se tornar um lugar de vida, amados, nós precisamos viver a unidade. Nós precisamos ter o amor como ingrediente número 1. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ter um coração curado.
E a igreja também se torna um lugar de vida quando nós deixamos de ser consumidores de bênção para sermos distribuidores. Amém? Quando eu e você deixamos de ter, de pensar só como consumidores, mas como distribuidores de bênção. Porque tem muita gente que ela pensa assim, o que essa igreja pode fazer por mim? Ela vem à igreja, ela pensa, o que essa igreja pode fazer por mim? O que eu vou ganhar com isso? E para muitas pessoas, enquanto as coisas, vai tudo bem, está tudo bem para eles, tudo beleza, mas no dia que não tiver, ele sai. Sabe por quê? Porque não estava aqui por Jesus. Ele estava aqui só para consumir as bênçãos. Então ele recebeu, ele foi embora. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Que não está na igreja para ser igreja. Para viver como Cristo. Mas ela está porque ela precisa de algo. Ela quer uma bênção. E quando ela recebe, ela sai. Então nós precisamos deixar essa mentalidade e ser distribuidores de bênção. Então o meu pensamento, o seu pensamento, ele deve ser o que eu posso fazer por essa igreja? O que eu posso fazer por você? Olha aí para o seu irmão e diga para ele assim, o que eu posso fazer por você? Fala aí, gente. O que eu posso fazer por você? A Bíblia diz, se tu uma bênção. Diga para o seu irmão aí, se tu uma bênção. Irmãos, quando eu procuro ser uma bênção, Deus, Ele vai fazer com que eu seja abençoado. Amém? Quando eu procuro ser bênção, Deus vai fazer com que eu seja abençoado. A palavra do Senhor diz que as bênçãos vão correr atrás de mim. As bênçãos vão correr atrás de você. Basta você ser uma bênção na presença do Senhor. Então as pessoas vão ver que a vida na igreja, quando eu procuro ser bênção na vida do meu irmão. Outro ponto. A igreja vai ser um lugar de vida quando nós somos parte da solução e não dos problemas. A igreja se torna um lugar de vida quando nós somos parte da solução e não do problema. Amém? Você entendeu essa palavra? Glória a Deus. Nós temos, irmãos, que ser bênção, como eu falei. Nós temos que ser solução. Tem pessoas que elas criam um problema. Ao invés de solucionar o problema, ela cria problemas. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser aqueles que pioram as coisas. Nós precisamos facilitar. Você foi chamado para ser um pacificador. Não perturbador, mas pacificador. Nós fomos chamados para ser solução e não problema. Então nós precisamos ser parte da solução. Então nós estamos aqui para sermos bênção, para sermos solução na vida uns dos outros. Então Deus te chamou para ser parte da solução e não do problema. Glória a Deus. Por último, para finalizar, que eu sei que vocês já estão cansados, o pastor até chegou. Para que a igreja se torne um lugar de vida. A igreja vai se tornar um lugar de vida quando o caráter de Jesus é reproduzido na vida dos cristãos. Mateus 5, 1:11 vai dizer, Mateus 5:1 vai dizer, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz deste mundo. Vós sois a luz do mundo.
Então, amados, nós não somos representantes de uma religião, mas nós somos representantes do Senhor Jesus, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós somos representantes do Senhor Jesus. As pessoas precisam olhar para a igreja e dizer: olha, essa menina se parece com Jesus. Olha, essa mulher é um exemplo de crente. Esse homem é um exemplo de servo de Deus. Olha como ele é bom pai. Olha como ele é bom marido. Olha essa mulher, olha como ela é um exemplo. Olha como ela é boa mãe. Olha como ela é boa esposa. Cristo tem que refletir em nós. Nós precisamos ter o caráter de Jesus. Nós precisamos, como igreja, ter esses ingredientes: unidade, amor, perdão, coração curado, ser bênção, ter o caráter de Cristo em nós. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, porque Tu és um Deus, Pai, maravilhoso, que nos ensina a cada dia, Senhor, a ser melhor, Pai. Senhor, e como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, nós queremos, ó Pai, ser uma bênção. Como corpo de Cristo, Senhor, nós queremos ser uma bênção, Senhor, na vida dos nossos irmãos, na nossa família, Senhor, na nossa casa. Nós queremos ser bênção, Senhor, lá no nosso trabalho, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos de cura na vida das pessoas, Senhor. Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam o amor nas nossas vidas. Ah, Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor, Pai, derrame sobre nós, Pai, essa unidade, Senhor. Essa unidade, que cada um de nós venhamos entender, Senhor, que unidos nós somos mais fortes, que unidos, Pai, nós venceremos, que nós precisamos estar unidos no Teu corpo, Jesus, como corpo do Senhor, que o nosso coração possa se encher de amor, Senhor, pelas vidas, que nós não venhamos ter um olhar, Senhor, de julgamento, um olhar, Senhor, sem misericórdia, mas que nós possamos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, com um olhar de graça, Senhor. Que as pessoas vejam isso em nós como igreja, que possamos, Senhor, ser igual àquela canção, Pai, que diz que nós somos um corpo bem ajustado, Senhor. Que possamos ser este corpo bem ajustado, que possamos transmitir vida, Senhor, aos demais. Nós queremos ser uma igreja que transmite a vida de Jesus, aleluias. Que essa igreja seja um lugar de vida, Senhor. Que cada crente entenda isso, Senhor. Que cada cristão entenda que foi chamado para ser bênção, para amar, para perdoar, para ser diferente deste mundo, Senhor. Que cada um possa entender que para ser discípulo do Senhor, eu preciso amar. Para ser discípulo do Senhor, eu preciso perdoar. Para ser discípulo do Senhor, eu preciso estar unido, ser um com o meu irmão. Ser um como igreja, Pai. Senhor, nos abençoa, Senhor. Ser com cada um dos teus filhos, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, possa ficar em cada coração. Que essa semente, Senhor, que foi lançada, gere vida nestes corações, ó Pai. Que aquele que não perdoava, Senhor, que ele saia daqui com o desejo de perdoar. Que ele saia daqui decidido a perdoar o seu irmão. Que ele saia daqui decidido a amar mais. A viver o amor do Senhor, aleluias.